A Bolsa de Valores quebrou. Meu Deus. Ibovespa despenca 1,73% e vai a 120 mil pontos. O dólar dispara a 5,32. O que está acontecendo com a Bolsa de Valores? Perdi tudo. Então, pessoal, aqui quem fala é José Auto Invest e no vídeo de hoje estaremos falando sobre a Bolsa de Valores. Fica logo aí depois da vinheta. Yeah. 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 Como a queda do Ibovespa pode afetar a sua carteira, a nossa carteira de investimento, tá? Estarei trazendo aqui para vocês a realidade, mostrando a minha carteira, como é que está, o que aconteceu com essa queda do Ibovespa, que vem só despecando, vem aí de ladeira abaixo. Então, se você quer saber como é que está a minha carteira, fica até o final do vídeo para entender tudo direitinho. No entanto, para a gente dar continuidade, quero pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e família, pois neste canal trago muitas informações para vocês sobre investimento. Então, vamos embora para o nosso vídeo sem enrolação, tá certo? O Ibovespa vem caindo drasticamente nesses últimos dias, tá? Uma queda aí bastante significativa. E o que está levando isto a acontecer? Então, um dos grandes motivos aí da queda da Bolsa de Valores, eu poderia muito bem aqui chegar e falar simplesmente do governo, mas não é só isso, foi uma queda extremamente grande, tá? Então, um dos grandes pontos aí que a gente deve falar é que a gente vive em um país commodity. Que é isso, Jazeldo? Que é commodity? Eu já ouvi falar ou não o que significa isso. Ou seja, o nosso país, todo mundo sabe que nosso país não é um país industrializado. Então, o que o nosso país faz? O nosso país produz a matéria-prima, vende esta matéria-prima para ser industrializada e depois recompra mais caro, tá? Então, a gente vive primeiramente em um país commodity, certo? O Ibovespa, ele tem na sua carteira principal, ou seja, o que rege ali no seu maior exposição, é a questão, o Vale do Rio Doce, a questão do petróleo com relação ao Petrobras, e isso faz com que traga aí também grandes quedas, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês algumas notícias que fazem com que a nossa Bolsa de Valores caia. Então, trago aqui para vocês notícias que fazem com que a nossa Bolsa de Valores caia, tá? Observe aqui que ele já deixa logo destaque a questão do Vale e Petro, pois eles têm a maior porcentagem na questão da carteira do Ibovespa, tá certo? Então, a primeira coisa aqui é que o dólar termina em alta. O dólar terminando em alta, consequentemente, faz com que também a nossa Bolsa brasileira caia, certo? Outra questão aqui é quando a gente fala dessa queda de pontos, tem a ver também quanto o povo brasileiro está ali movimentando os seus reais. Ou seja, uma notícia aí que, né, tem uma eventualidade agora se aproximando, que é a questão dos namorados, mas fazendo essas pesquisas, essas notícias, faz também com que a bolsa caia. Por exemplo, aqui, metade dos brasileiros não pretende gastar dinheiro no seu dia dos namorados. E isso aí faz com que não há movimentação no mercado, tá? O governo de São Paulo aí anunciou a privatização aí dos trens. Como já falei aqui, a questão do dólar, o dólar cresce, tá? Ou seja, também outra coisa, a taxa do Tesouro renova a máxima de 12 meses, com espaços para novas altas, ou seja, o pessoal corre ali da Bolsa de Valores para puxar para uma renda fixa, tá? E além de tudo, a questão dos preços internacionais do petróleo, tá certo? Outra coisa também, o INFIX, que ali é uma métrica dos fundos imobiliários. Ele está recuando 0,40%, ou seja, tendo essa queda. Bancos estão caindo. Petróleo aqui teve aqui em junho, menos 2%.
O Banco do Brasil aqui ainda está em alta, mas a B3 ali é onde está concentrado todo os nossos investimentos, uma queda de menos 0,84%, o Vale, menos 3%, Ambev e outras coisas, ou seja, a bolsa está em queda. E por que isso está em queda, tá certo? Quero mostrar aqui para vocês, tá? Nos últimos dias aí, a Bolsa de Valores teve uma queda de menos 8%, tá certo? Ou seja, ali em torno de 11 mil pontos, tá certo? Vem em queda. Isso é devido à questão, tá? Do Vale, também está em queda. O que seria o Vale? O que é que o Vale, né? O Vale 3 aí, ele trabalha, tá certo? O Vale 3, ele trabalha com a exportação aí de minérios, tá certo? Ou seja, a questão da cotação do minério lá fora não está sendo tanto procurado, então teve aí a despenca também da Vale, a questão da Petrobras, tá? Trago aqui também para vocês a questão da Petrobras, vem também trazendo aí queda, despencando. E por que isso é relevante, tá certo? Porque essa questão dessa queda é relevante. O Vale 3 e a Petra, que é a questão da Petrobras, eles têm uma exposição muito grande dentro do Ibovespa, tá certo? E isso faz com que, se esses índices despencam, os outros índices também vão despencar. Além de trazer a questão aqui de uma correção para o mercado, tá? Vou trazer aqui para vocês como é que funciona essa questão da carteira, tá? Vocês podem encontrar isso no site da B3 ali, o Ibovespa, sobre a carteira, e vou mostrar aqui para vocês qual é a exposição deles, né, dentro dessa carteira de N ações que existem no mercado, tá? Vou colocar aqui o Vale e mostrar aqui para vocês, tá? Vocês podem fazer isso aí no site da B3, certo? O Vale, que tem seu código aqui como Vale 3, ele tem uma exposição na carteira de 13%, certo? Ou seja, é muito alto, gente, essa exposição, tá? Quando a gente fala assim em centenas aí de ações, você ter o Vale com 13% na carteira é muito alta, por isso que mostra aí quando o Vale cai, há uma grande queda no Ibovespa, tá certo? E a Petrobras, tá? E a Petrobras, tá? Petrobras, temos aqui o código PET3 e também temos aqui o PET4, tá certo? Então, fazendo o somatório aí, dá mais de 12% também da carteira aí do Ibovespa. Ou seja, quando esses índices caem, todos os outros índices também caem. E o INFIX, que também é com relação aos fundos imobiliários, acompanha esta queda, tá certo? Então, a gente poderia falar aqui diversas coisas, mas a gente precisa trazer, além dessas informações do petróleo, do Vale caindo, existem outras composições também que está fazendo com que a Bolsa Brasileira caia. Já falamos aqui a questão da alta do dólar, né? Mas eu quero falar aqui também para vocês que não é só a questão do Petrobras e o Vale. Temos outros motivos para a queda, tá? A gente for olhar no mercado geral, se a gente entrar no mercado global, tá? Como o mercado da Bolsa da Europa, que também é uma bolsa grande, até na própria Bolsa dos Estados Unidos existem muitos itens lá, ou seja, existem quedas também bastante significativas e isso mexe globalmente, tá? Então, o nosso país, o Brasil, querendo ou não, ele vou dizer refém, tá? Não vou dizer escravo não, mas refém dos outras métricas de outros países, tá? Então, isso também influencia bastante na nossa bolsa brasileira, tá? Vou trazer aqui os índices para vocês da bolsa da Europa. Observe aqui que o DAX tá com uma queda aqui de menos 83, tá? Por cento ali de variação, uma queda muito significativa, né? Por cento não, na questão de pontos, tá?
Então, só corrigindo, não é questão de porcentagem, mas sim de pontos. Ou seja, teve uma variação de 1.083 pontos, tá certo? A CAC teve uma queda aí de 134 pontos. O IBEX teve uma queda aí de menos 64 pontos, né? Então, tá tendo queda também na Bolsa de Valores também fora, até no próprios Estados Unidos, tá? Existem alguns setores que estão tendo uma alta, né? Teve aqui uma questão de 6 pontos, mas, por exemplo, o Dow Jones, né, que é bastante conhecido aí, teve uma queda de menos 44, isso é uma queda bastante significativa, tá? Temos também aqui o Russell, que teve uma queda de menos 4%, tá? No entanto, como a Bolsa dos Estados Unidos, ela é mais estável, observe que existem outros fatores que conseguem cobrir, né, esta questão dessas outras quedas, tá certo? Então, estes fatos fazem com que o nosso país, querendo ou não, é refém de outros países, né? Sempre usa as métricas, aconteça também estas quedas, tá? Outra coisa que eu não posso deixar de falar é a questão do desastre que teve no Rio Grande do Sul, né? O nosso país ali no Rio Grande do Sul é fortemente, o Rio Grande do Sul passou muito tempo segurando o nosso país em termos de PIB, entre outras coisas, mas a questão mais afetada ali no Rio Grande do Sul é a agricultura, né? Ali a questão da agricultura foi bastante afetada, além de outras coisas, como questão de desempregos, né? Pelo prejuízo das enchentes. Quando a gente fala de fundos imobiliários, por exemplo, se a gente falar sobre o VISC, né? A parte ali também da XP tem imóveis concentrados naqueles locais, mas falando ainda das ações, essa questão da agricultura, da exportação afetou muito, né? Para vocês terem noção, foi em torno aí de prejuízo a cerca aí de mais de 4 bilhões de reais. Ou seja, é muito alto essa questão de prejuízo, tá? Outra coisa que eu também não posso deixar de falar é a questão governamental, tá? O governo aí não tá numa fase boa, parte ali financeira, né, com questão de radar, entre outras coisas, tá? Mas sem citar nomes de quem, né? A gente fala ali no governo em geral, a questão do Congresso repartido, entre outras coisas, o governo traz muita incerteza. E quando um governo traz muita incerteza, o mercado financeiro em si, a bolsa de valores também tende-se a despencar. Então são esses fatores aí que traz a questão, né, de despencar aí a bolsa de valores, tá? Mas aí, Joselto, como anda a tua carteira, tá? Como é que anda a sua carteira? Então, minha carteira atualmente eu vou mostrar aqui no Status Invest, tá certo? Então, minha carteira atualmente tá tendo um crescimento aí nos últimos 6 meses de 45%, tá certo? Tô sempre, todos os meses, investindo, tá? Como vocês sabem, tô aqui crescendo aos poucos e quero chegar aí nos meus primeiros 100k, não sei quando isso vai acontecer, mas todos os meses estou aportando, tá? E se você é um investidor como eu, um investidor pequeno que tem pouco dinheiro ali para colocar, né? Tem pessoas aí que conseguem aportar 100, 200. Você é um investidor como eu que está crescendo aos poucos, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal não, certo? Isso é muito importante, pois aqui a gente vai crescendo junto, vai aprendendo junto, vou tirando as dúvidas de vocês e a gente vai conversando e crescendo junto em questão de patrimônio, rentabilidade, em dividendos e assim sucessivamente, tá certo? Então, vamos lá continuar aqui na questão da nossa carteira, tá certo? Então, teve aí um crescimento nos últimos 6 meses de 45% em termos de aportes. Como eu vim falando para vocês, o Ibovespa vem caindo aí drasticamente, tá certo? Então eu vou comparar minha carteira com a queda do Ibovespa e vamos ver aí se a gente está abaixo ou acima do Ibovespa, tá certo? Se minhas estratégias estão dando certo, tá?
Então, trago aqui para vocês, né, como vocês já sabem, quem vem acompanhando o canal, mas para quem está chegando agora, eu vou falar para vocês. Eu tenho 9 ativos em ações, tá certo? Tenho 10 ativos em FIIs, tá? Tenho o CDB aqui nas minhas reservas de emergência. Meu CDB está ali no Nubank, tá certo? E eu tenho 2 FIAGROS, tá? Aí nessa parte aí do mercado de agricultura, certo? E como anda o meu investimento? Vocês podem observar aqui nas minhas ações eu tenho uma queda de menos 3%, quase 4% aí em queda. Já nos meus fundos imobiliários eu tenho uma queda aí de menos 1%. Já o meu CDB ali, que vai me dar segurança para me investir, né? Porque se acontecer qualquer coisa, eu vou aí mexer na questão da reserva de emergência. Então, meu CDB está com a valorização, ou seja, está com uma alta aí de quase 7%, tá? E meus fiagros é o que estão mais sendo afetados, tá? Meu fiagro aqui está com a queda em torno de 10%. No entanto, observem que meus fiagros ele tem apenas aí 5,49% de exposição na minha carteira, tá? Então vamos olhar como anda a minha rentabilidade e entender aqui como ela está em relação ao Ibovespa, ao CDI, entre outras coisas, certo? Então, este é o crescimento da minha carteira, tá? Com esta queda, mesmo com a queda aí do Ibovespa, eu estou tendo uma rentabilidade anual de 8,48%. Ah, Joseto, por que tua rentabilidade não está tão alta, tá? Como eu falei para vocês, faz menos de um ano que eu venho investindo, tá certo? Então, essa rentabilidade aí gradativamente vai crescer, até porque, a passar do tempo, estou aprendendo mais e trazendo mais conteúdo aqui para vocês também aprenderem e não investirem às cegas, assim como eu comecei. Quando eu comecei, fui investindo às cegas, sem entender como funciona o mercado, diferente de hoje, tá? Hoje eu entendo mais ou menos como funciona o mercado e mesmo assim estou aí com as minhas estratégias criadas, conseguindo bater essa questão no mercado, né? Vamos, quer dizer, verificar se eu estou realmente batendo o mercado, tá? Então, minha rentabilidade aqui está 8%, né? Quase 9% ao ano. Então, dá uma média aí de 0,70%, 0,80% ao mês, tá? Para mim, isso aqui é muito bom, tá? A minha tendência é chegar aí a 1% ao mês, mas aos poucos vou crescendo minha carteira, até porque os meus investimentos são a longo prazo, tá certo? Então, verificando a questão do CDI, vocês observem aqui, tá? Minha carteira aqui é a questão aqui do meio laranjado, amarelado, tá? Então, este aqui é o crescimento da minha carteira. Observe aqui, ó, que minha carteira saiu do zero, obviamente, mas 0,10 e foi subindo gradativamente, tá certo? Hoje está aí, eu já tive uma alta aí de 9,9% de rentabilidade, quase 10% aí, certo? Mas hoje está em 8,48%. Isso, obviamente, devido à queda do Ibovespa. Ah, José, por que vocês falam que sua carteira vai acompanhando o Ibovespa, tá? Porque minhas ações, obviamente, estão dentro do índice ali do Ibovespa, tá certo? Então, vamos olhar aqui como está funcionando o Ibovespa, tá? No mesmo período que eu comecei, o Ibovespa estava 1% em relação quando eu comecei, tá certo? E nesse meio tempo aí, vocês podem observar que o Ibovespa sempre tem as suas oscilações, tá? Temos aqui que o Ibovespa, tá? Aqui pegando aqui do ano passado, né, no último ano aí do ano passado, de 2023 até agora 2024, a metade do ano passado para agora, vocês observem que o Ibovespa tem seus altos e baixos. E olhem lá minha carteira como está hoje, tá certo? Minha carteira hoje está numa rentabilidade ali de 8,64%, enquanto o Ibovespa está apenas com 2,33%, ou seja, minha carteira está 6% acima do Ibovespa. Então,
minhas estratégias aí ao longo do tempo está melhorando, está batendo aí o Ibovespa, tá certo? Outro índice aqui que é muito importante é o INFIX, né, que é a questão do índice dos fundos imobiliários. O Ibovespa ali para as ações e o INFIX para os fundos imobiliários. E como é que está indo? Lembra que eu falei que o Ibovespa, quando cai, o fundo imobiliário também procura acompanhar. No entanto, os fundos imobiliários, ele tem menos oscilações, certo? O Ibovespa aqui na linha vermelha, observe que ó, há uma oscilação maior do que os fundos imobiliários, né? Que é a questão dos INFIX aqui tem uma oscilação menor. E mesmo assim, tá? Mesmo com a questão do INFIX caindo, ou seja, está ali com 6,41%, minha carteira no total está com 8,64%, ou seja, 2% acima do INFIX, tá certo? Então, isso para mim, mesmo com a queda, tá? Mesmo com a queda, mostra que minha carteira ainda está acima do esperado, certo? Então, isso poderia trazer aqui, né, um desespero, a Bolsa de Valores está caindo. Gente, para nós que somos investidores iniciantes, que não somos milionários, né, ainda, né, mas para nós que somos investidores iniciantes, a queda da Bolsa de Valores é muito importante para a gente, tá? Por que, José, a queda da Bolsa de Valores é importante para a gente? Porque aí a gente consegue comprar os fundos imobiliários, ações ali mais barata. E quanto mais barato a gente compra, melhor é, porque quando o Ibovespa chegar ali, aí você pode ter escutado, investir em Bolsa de Valores é balela, tá caindo ali. Isso são pessoas que não entendem sobre Bolsa de Valores, certo? Se você é um investidor que tem aí seus 100 mil, 200 mil reais, aí eu digo para você ter um pouco de cuidado, porque você tem que entender ali, saber como distribuir esse dinheiro bem para não se prejudicar. Até porque aí você está se expondo ao mercado, ao ponto ali, se continuar nessa queda, tá? Se o Ibovespa continuar nessa queda, você pode ter uma perca bem maior se não souber aonde aportar seu dinheiro direito. Então, se você aí tem 100 mil, 200 mil, se preocupa aí aonde vai, estuda bem direitinho onde vai alocar seu dinheiro. Mas se você é um investidor como eu, que investe aí por mês 100, 200, 300 reais, você tem que ter essa noção de que aproveitar que o mercado agora está em baixa para poder aportar, né? Se você já estudou, montou sua carteira de investimento, porque você estudou ali para montar essa carteira de investimento. Então você sabe que aqueles ativos que você escolheu é bom, tá? Se você não sabe ainda, eu estou fazendo aqui uma série de fundos imobiliários, né? E vou também trazer ações, tem algumas ações aqui que eu trago estudos sobre elas e você pode assistir e verificar se elas são boas ou não para a sua carteira, tá certo? Então, é importante você estudar para montar a sua carteira e quando você montar aquela carteira, você já sabe que esses fundos imobiliários são bons ou as suas ações são boas, então você vai ali, né, fazer esses investimentos. José, você só fala de fundos imobiliários e ações, porque você não fala de criptomoedas, você não fala das BDRs, ETFs. No momento eu não invisto em BDRs e ETFs, tá? Isso é uma questão minha, é uma escolha minha. É porque é ruim? Não, é maravilhoso, né? Ali os ETFs, aonde você pega o IBV11, né? O IVBB11, na verdade, ele tem ali as 50 melhores ações das bolsas americanas, né? Você pode estar aportando ali e crescer. José, por que você não investe, tá? Porque minha carteira ali tá focada na questão de uma renda passiva, né? De questão de ver pingando, para mim, eu acho mais satisfatório ver pingando, né? Os meus dividendos. No entanto, você pode investir no IBBB11, que é um ETF, né? Você estuda ali se realmente cabe na sua carteira. Você pode investir em ETFs, BDRs, né? Para aumentar ali a questão do seu patrimônio, aumentar suas rentabilidades, entre outras coisas, tá? Por enquanto, eu ainda estou aqui só nas ações do Brasil e
nos fundos imobiliários e na renda fixa, tá certo? Então, se eu sou um investidor iniciante, gente, esse momento é um momento excepcional para a gente estar fazendo nossos aportes, né, para crescer ali nas fatias, tá? Para que no futuro, quando o Ibovespa chegar ali, né, o pessoal, tá 120 pontos, mas se o Ibovespa chegar a 150, ninguém nunca achou que o Ibovespa ia chegar a 130 pontos, né? O Ibovespa saiu de 80, subiu para 120, 130 pontos, e para quem ali investiu, começou bem antes da pandemia, né? Quem também aproveitou ali na queda, o Ibovespa caiu muito na pandemia, para quem aproveitou e viu só o crescimento, tá? Então, eu que sou investidor a longo prazo, penso no futuro, acredito aí que com as estratégias boas, né, comprando ali os ativos sempre quando ele tiver essas baixas, né? Com certeza, meu Ion Coach vai ser muito bom para o futuro e vou ter bastante rentabilidade e com isso minha renda passiva vai estar sempre aumentando. Então, pessoal, não se esquece de se inscrever, nem compartilhar com seus amigos, não se esquece disso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, certo? E comenta aí o que vocês acham sobre a Bolsa de Valores, certo? Esse foi o vídeo de hoje e tchau, tchau!